elementos formadores da personalidade. Depois, na segunda parte do curso, nós falamos sobre a formação da personalidade propriamente dito, aonde eu procurei destacar para vocês aquilo que nós chamamos da personalidade normal. Bom, quando nós iniciamos a terceira parte do curso, agora nós estamos fazendo uma análise de comportamentos disfuncionais. Então, antes de nós entrarmos de recesso, nós comentamos com vocês a respeito de esquemas mentais, procurando mostrar aqueles esquemas mentais que nós chamamos de disfuncionais. Está claro? Bom, hoje nós vamos falar um assunto um tanto quanto difícil, que é psicopatologia 1, especificamente, onde estaremos abordando a respeito dos transtornos mentais e de comportamento. Preciso dar um esclarecimento. Esse assunto, psicopatologia, em qualquer curso que se faça, o assunto em si já é no mínimo um semestre inteiro. Então, vou tentar resumir aqui um assunto para abordar num semestre inteiro somente em 2 horas de aula. Então, é óbvio que eu aqui não vou entrar muito em detalhes, em considerações. Por quê? Psicopatologias são doenças, e doenças, para serem tratadas, precisa de gente especializada, tá? Precisa de um psiquiatra, precisa de um neurologista, do neuropsicólogo, precisa de um psicólogo. Então, o meu objetivo aqui não é fazer com que vocês tenham condições de tratar pessoas com psicopatologia, mas é dar uma breve introdução para vocês no assunto, para que vocês pelo menos saibam do que nós estamos falando quando mencionamos palavras como psicose, neurose, esquizofrenia. É um monte de palavrões que para muita gente não significa absolutamente nada, e para outras pessoas pode gerar uma confusão na cabeça, que é uma coisa incrível. Então, eu só quero dar uma noção muito básica do que é psicopatologia. Independente de qualquer coisa, eu mandei um arquivo para vocês, o arquivo de aula, e mandei também um arquivo de texto anexo, tá? Então, nesse arquivo de texto anexo tem muito mais coisa que eu não vou nem de longe abordar aqui. Quem tiver paciência, que leia, tá? Agora, se vocês querem saber mais coisas, irmãos, vocês podem caçar na internet PsyWeb, é Psy, né? PSY Web, tá? .org. Vocês entrando ali, vocês vão ter uma noção de psicopatologias que vocês não são nem capazes de imaginar. E aí vocês vão ver que não dá para estudar tudo aquilo nem em 1, 2 anos de curso. Precisaria fazer um curso bem longo, porque é muita coisa. Claro isso a todos? Bom, em primeiro lugar, gostaria que vocês prestassem atenção nessa frase, irmãos. Para a psiquiatria, tá? Atré em grego quer dizer tratar, então psiquiatria seria tratar a alma, tá? Para a psiquiatria e para também a psicopatologia, tá? Não existem seres demoníacos. Então, são ciências que não partem do princípio de nada espiritual, tá? E os casos de possessão, quando eu falo possessão aqui, eu estou generalizando. Daqui 2 semanas, vocês vão entender um pouco melhor o que eu quero dizer por possessão. E os casos de possessão são apenas surtos psicóticos, tá? De despersonalização, onde a pessoa perde a sua identidade, ou de múltipla personalização, ou a pessoa perde a sua personalidade, ou são manifestações de várias personalidades ao mesmo tempo. Bom, cientificamente falando, é isso. Mas existem situações em que essa ideia não faz muito sentido, nem mesmo para os próprios profissionais da área, tá? De saúde mental, e não tampouco podem ser explicadas pela psiquiatria ou psicopatologia. Então tem coisas, irmãos, que não tem explicação. Deixa eu contar uma experiência
pessoal para vocês. Uma certa ocasião, eu fui no Hospital André Luiz, ali em Guarulhos, não sei se alguém conhece. É um hospital psiquiátrico, é um hospital espírita. Só que, como eu não sabia o local, então eu saí muito cedo. Falei, bom, eu prefiro chegar cedo, para tentar achar, do que sair em cima da hora e me perder e não chegar. Então, eu tinha uma reunião lá às 5 horas da tarde, eu cheguei às 2, tá? Sou que nem mineiro, né? Chego bem cedo. Só que, como as pessoas que iam me atender nem estavam lá, falei, bom, vou ficar esperando, porque também para sair dali, e até o centro de Guarulhos, depois voltar, eu falei, não, fico por aqui mesmo. Aí, bem ali do lado do hospital, tinha uma igreja, uma pequena igreja evangélica, dessas igrejas pentecostais, fogo puro, né, canelinha de fogo. Falei, bom, vou entrar lá e participar do culto, tá? Tinha um culto que começava às 2, estou lá às 2 horas, tudo bem. Estou eu sentadinho ali participando do culto, já entrei, um salãozinho pequeno, sentei num banco lateral, bem na frente, era onde tinha espaço. Aí o pastor pregando, ele falando, para mim uma pregação normal, não estou vendo absolutamente nada de anormal, nada de diferente. E bem no banco da frente, uma meninota assim, recém-entrada na puberdade, o menino devia ter uns 12, 13 anos no máximo, segurando o neném no colo, tá? Dali a pouquinho o pastor para a pregação, aí chama 2 obreiras lá, 2 diaconisas, né? E pede para aquelas mulheres segurarem o neném que estava no colo da menina. Até aí, nada de anormal, interrompeu a pregação. Aí ele falou, bom, agora nós vamos orar por essa moça, apontando para a menina, para que o demônio que está nela saia. Bom, como que ele ficou sabendo? Né? Então vamos orar para que o demônio saia. Tudo bem, até aí nada de anormal, né? E começaram a orar. E a menina sentada num banco, sem encosto, não tinha encosto atrás do banco, mas bem na frente, tá? Aí quando começaram a orar, a menina dá um berro, joga o corpo para trás e sai voando por cima de todo mundo, tá? Bate na parede traseira, fica suspensa na parede, encostada ali na parede, suspensa do chão. Irmãos, não me contaram, eu estou vendo, ao vivo e a cores, tá? Quer dizer, aí o pessoal fala, não, ela é interna do hospital psiquiátrico. Tudo bem, ela pode até ser pirada do hospital psiquiátrico. Agora, voar, irmão, espera um minutinho, quando eu falo voar, estou dizendo que ela voou uma distância de mais ou menos uns 10 metros. Não foi um pulinho, não. Bater numa parede e ficar suspensa do chão, encostada na parede. Bom, aí foram lá, oraram por ela, tal, a menina caiu no chão, tal, foi liberta. Aí terminou, eu me aproximei do pastor e falei assim, como que o senhor sabia que aquela menina estava possessa? Ele falou, não, eu estava pregando, para mim uma pregação normal, eu não vi nada de anormal na pregação, e de repente eu vi uma nuvem preta em cima da cabeça dela. Bom, eu não vi nada, porque eu também estava olhando a menina. Falou, eu vi uma nuvem preta em cima da cabeça dela, dedução óbvia para ele, ela está possessa. Como ele chegou a essa conclusão, eu não sei, mas que ela estava possessa, estava. Tá, irmãos? Oraram por ela, ela foi liberta. Agora, vocês vão conseguir explicar um negócio desse, por mais conhecimento que vocês tenham de psicopatologia, por mais conhecimento que vocês tenham de psiquiatria, vão explicar uma pessoa voar mais ou menos por uma distância de uns 10 metros, numa altura de quase 4 metros? Bom, irmãos, se alguém tiver alguma explicação, que dê, tá? Em outras palavras, tem coisa que a psicopatologia e a psiquiatria não vão explicar nunca. Ficou claro isso para todos? Tá? Quer dizer, quem ouve assim, vai falar, não acredito. Bom, eu também poderia dizer que não acredito, só que eu estou vendo, não estão me contando, eu estou vendo a coisa acontecer. Quer dizer, eu acredito em milagres, irmão, eu sei que Deus pode fazer coisas as mais diversas possíveis, mas ali é um negócio que não tinha o que questionar. Ah, mas ela é interna do hospital, e daí que ela é interna do hospital?
Será que ali no hospital alguém poderia me explicar uma coisa daquelas? Tenho certeza que não, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam, em primeiro lugar, muito daquilo que nós achamos que é doença, pode ser de fato uma manifestação demoníaca. Sobre isso nós vamos falar posteriormente. E aquilo que muitas vezes nós achamos que é uma manifestação demoníaca, na realidade pode ser pura e simplesmente uma doença. E aí, como é que nós vamos diferenciar quem é quem? E quando é quando? Tá? Não sei, tá? Na realidade tem alguma base que a gente usa. Já aconteceu comigo de estar atendendo gente na clínica e eu simplesmente falar para a pessoa: nós vamos orar por você para que você seja liberta. E oramos e a pessoa foi liberta, tá? Eu falei: você não está doente, a sua doença não tem médico que cure, a sua doença só tem um médico que cura, tá? Então nós vamos orar para que você seja liberta. Em compensação também já recebi gente: está lá com demônio no corpo. Demônio coisa nenhuma, às vezes é doença mesmo, e às vezes é pura e simples, sem vergonhice, tá? Quando eu morava dentro do CTA, tinha uma família lá, irmãos, era quase toda a noite umas meninas em casa: irmão, dá para ir orar pelo papai está endemoniado lá em casa. Ele tomava umas e outras e chegava, de fato, com tudo quanto era espírito no corpo, espírito alcoólico, tá? Toda noite eu ia lá na casa dele orar por ele. Um dia eu cheguei lá, virei para a esposa e falei: nós vamos curar seu marido de vez, ele nunca mais vai ter esse tipo de problema. A esposa: como? Eu falei: a irmã tem uma vassoura? Falou: vassoura? Tenho, tá? Falei: então pegue a vassoura. Aí ela pegou a vassoura e falou: agora mete a vassoura com toda a força no lombo do seu marido. E ele dando show lá. Quando eu falei meter a vassoura com toda a força, ele: irmão, como é que o irmão fala uma coisa dessas? Eu estou em possesso. Falei: possesso, coisa é, seu sem vergonha, tá? Falei: e não quero mais que me chame, senão da próxima vez quem vai dar porrada em você vai ser eu, tá? Acabou, não ficou mais possesso. Lembra disso, Hélio? Tá? Então foi uma época bem conturbada ali no CTA, tá? Bom, irmãos, então tem coisas que muitas vezes, para nós diferenciarmos quem é quem, irmãos, vocês, parto do princípio que sempre é uma doença, e continue orando como sempre sendo uma manifestação demoníaca, tá claro? Bom, então quando nós falamos em psicopatologia, entenda bem, a terminação ologia em grego quer dizer ensino, doutrina, estudo, psique quer dizer alma, pathos quer dizer doença, tá? Ou então psicopatologia é o estudo das doenças da alma, definição da própria palavra. O que vem a ser isso? Doenças que nem sempre são associadas a uma causa orgânica, ou seja, pode ser que não tenha uma causa orgânica para isso, e normalmente não tem uma causa orgânica, mas pode ter uma consequência orgânica, ou seja, pode não ter a causa da doença no corpo, mas a consequência da doença pode se manifestar no corpo. Essa manifestação é o que nós chamamos na realidade psicossomática. Psique seria a alma, soma quer dizer corpo, então psicossomática é uma doença da alma, é uma doença do sistema nervoso que se manifesta no corpo. Então eu coloquei psique, alma, soma, corpo, órgão, matéria, coisa tocável e assim por diante. Claro até aí? Bom, continuando, irmãos, quando nós falamos em psicopatologia, entenda que a psicopatologia na realidade trabalha com estatística. O que vem a ser isso? O que nós entendemos como estado psíquico anormal? É tudo aquilo que escapa, que extrapola aquilo que estatisticamente nós consideraríamos como normal, como esperado. Então, quando eu uso a palavra transtorno, a palavra transtorno dá um significado tão ruim para a gente, não dá? Falar transtorno, a gente já pensa logo em alguma coisa ruim. Não, a palavra transtorno quer dizer simplesmente aquilo que não obedece a um padrão estatístico. Uma pessoa que é genial, pode ser um transtorno de personalidade, um transtorno, aquela genialidade toda da pessoa, na realidade pode ser uma doença. Para vocês terem noção,
68% dos ganhadores de prêmio Nobel têm algum tipo de transtorno, algum tipo de psicopatologia. Vocês não assistiram o filme Uma Mente Brilhante? Pelo menos já ouviram falar do filme? O camarada ganha o prêmio Nobel de Matemática e ele é um esquizofrênico. Aliás, diga-se de passagem, doenças mentais, de modo geral, só atingem pessoas com nível de inteligência acima da média. Então, muitas vezes é melhor ser um ignorante. Pelo menos o ignorante sofre menos. Se o camarada tem algum tipo de psicopatologia, já comecem a pensar, estou lidando com um gênio. Ou pelo menos com uma pessoa bem acima da média. Então, às vezes, é meio perigoso a gente ser genial demais, tá? Bom, então eu coloco transtornos mentais, tudo aquilo que estatisticamente desvia da média geral, tá? Ou pelo menos não está na curva, é um ponto fora da curva. E, nesse caso, quando eu falo média geral, eu estou falando a média geral esperada pela racionalidade, por aquilo que parece ser racional, tá? E é considerado como um comportamento, aquilo que é considerado um comportamento normal, tá? Desvia dessa racionalidade. Também, o que nós consideramos como normal, aquilo que é socialmente aceitável. Quer dizer, se alguma coisa não é socialmente aceitável, nós já consideramos como um transtorno. E muitas vezes aquilo que é socialmente aceitável, na realidade pode não ser tão lógico assim. Exemplo, até pouco tempo atrás, uma pessoa ser homossexual era considerada doença. Hoje, ser homossexual não é mais considerado doença, tá? Só que tem um pequeno detalhe: se a pessoa é homossexual, gosta disso, se sente bem assim e quer ser assim, é a opção dele. Não tenho nada a ver. Agora, se a pessoa é homossexual, aquilo gera constrangimento para ela, ela não se sente à vontade, não quer ser assim, não se identifica com aquilo. Bom, então, será que eu posso considerar normal a homossexualidade para essa pessoa? Entenda bem, irmãos, Deus não condena a homossexualidade, Deus condena o homossexualismo. Então, a pessoa ter inclinação homossexual é uma coisa, viver uma vida homossexual é outra coisa completamente diferente. Está claro? Tem um monte de gente que tem inclinação homossexual e nunca vai viver o homossexualismo, tá? E tem gente que pode não ter uma inclinação homossexual e pode se cair numa aventura qualquer aí e se envolver com o homossexualismo, mesmo não tendo tendência à homossexualidade, se bem que eu tenho dúvidas com relação a isso, tá? Bom, tudo bem, ficou claro isso? Tá? Eu me lembro uma vez, eu estava participando de uma reunião do Conselho Regional de Psicologia, e eles falando, porque o psicólogo não pode ajudar ninguém a se tratar de problema de homossexualidade. Falei, como não? Se a pessoa não se sente bem assim, está com um problema existencial, por que eu não vou tratar a pessoa que está com um problema existencial? Agora, se a pessoa é homossexual, quer ser, gosta, e se sente bem assim, eu não tenho nada que tratar dessa pessoa. A homossexualidade dela é uma questão de opção dela, seja lá o que for. Agora, se a pessoa está constrangida, não sei o que, um monte de coisa, o que eu vou fazer? Tá? Tivemos o caso de uma irmã, ela me procurou uma vez, a mãe de 4 filhos, e ela dizendo que ela tinha uma inclinação homossexual muito forte. Foi numa psicóloga e a psicóloga, não, você tem que aceitar a sua homossexualidade, tem que assumir que você é sapatona, assim por diante. Ela quis bater na psicóloga, falou, eu não vim aqui para alguém me convencer a ser sapatona, eu vim aqui para alguém me ajudar a me livrar disso, tá? Bom, conclusão, a psicóloga disse que não ia tratar, tá? As duas brigaram, depois ela veio conversar comigo, posteriormente, né? E quando eu fui conversar com ela, eu vi que de homossexualismo ali não tinha nada, não. Era um problema de criação, uma mulher criada numa família extremamente machista. 6 irmãos homens, tá? Contando com o pai, como ela dizia, 7 calangos pegadores dentro de casa, tá? Pessoas, homens que só sabiam dizer que iam traçar, que iam fazer isso, fazer aquilo. Ela cresceu num ambiente desses, tá?
nunca teve um referencial feminino, porque a mãe, com todo respeito, era uma besta, tá? Então, ela cresceu num ambiente extremamente masculinizado, aonde aprendia desde pequeno que tem que pegar, tem que traçar, tem que fazer isso, fazer aquilo, e foi assim que ela cresceu, tá? Aí, o pai, como dizia, era o calango pegador, traçava todas as mulheres do mundo, que mulher nenhuma presta. Aí a filha vai fazer faculdade, não, minha filha não pode se envolver com ninguém, arranjou um namoradinho na faculdade, o pai tem que casar. Quer dizer, entre conhecer o rapaz e casar não deu 6 meses. Ela casou de livre, espancada à vontade do pai, tá? Aí dizendo que não amava o marido. Bom, ela se formou na faculdade, o pai era uma pessoa influente, arranjou um emprego para ela importante, aonde ela já entrou para trabalhar numa empresa aqui de São José, na condição de chefia. Até aí, tudo bem. Ela era chefe de 49 homens, a única mulher. Quando o marido se formou na faculdade posteriormente, empregado também da mesma empresa, funcionário subordinado a ela. Então ela era chefe de 50 homens, incluindo o marido dela, tá? Quer dizer, uma mulher que primeiro cresceu num ambiente masculinizado, vai trabalhar numa empresa onde era chefe só de homens, tá? Só tinha uma mulher secretária, o resto era só homens. Então, quer dizer, elas não tinham um comportamento feminino, ela não tinha um referencial feminino. Aí depois dizendo que ela era homossexual, era mulher machona, falei, olha, não sei se é mulher machona não. Em princípio, vou falar só um segredinho. Mulheres lésbicas, quando engravidam, na grande maioria dos casos, tendem a ter filhos. Ela tinha 4 filhas. Então eu já falei, ó, já começa a duvidar a partir daí que você seja uma mulher lésbica, pelo fato de ter 4 filhas. Depois, em outro momento, eu explico por quê, tá? É que a coisa senão vai entrar por outros caminhos. Tudo bem até aí? Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando nós falamos em psicopatologia, entendam 5 conceitos importantes. Primeiro, é um comportamento significativamente diferente daquilo que a pessoa tem no passado. Ou seja, a pessoa até então tinha um comportamento, de repente muda drasticamente o seu jeito de ser. Opa, o fato de ter uma mudança drástica não significa muita coisa. Mas espera aí, eu estou falando um conjunto de 5 fatores. Uma mudança muito brusca, fator número 1. Segundo fator, essa mudança, esse novo comportamento, causa algum tipo de sofrimento para a própria pessoa e para as pessoas com as quais ela convive. Que tipo de sofrimento, tá? A pessoa pode ali viver um comportamento de risco de sofrimento, de risco de dor, de morte, de alguma forma de deficiência física, mental, perda importante da liberdade. Quer dizer, quando nós mudamos, que a pessoa, percebemos que a pessoa tem uma mudança brusca, e essa mudança brusca causa um desconforto generalizado, já devemos começar a desconfiar da possibilidade de ter uma psicopatologia. Atenção, muitas doenças podem ser diagnosticadas através de exames clínicos de laboratório. O médico pede exame de sangue, exame de urina, exame disso, exame daquilo. Agora, psicopatologia, na grande maioria dos casos, não tem exame clínico. Não dá para fazer um exame de laboratório para saber qual é a origem, tá? Psicopatologia é diagnosticado por atendimento clínico mesmo. É por comparar sintomas, comparar características, que nós definimos qual é a doença. Então não existe médico, vou passar para você um exame tal, para saber se você tem tal psicopatologia. Não existe isso, tá? Bom, se bem que tem alguns até que dá para fazer, mas é uma esmagadora minoria e são muito caros, tá? Que são exames de análise de neurotransmissores, mas são muito caros. Em geral, os convênios não cobrem esse tipo de exame, tá? Bom, continuando. É um comportamento socialmente incompatível, quer dizer, algo totalmente aberrante, que no meio social não dá para aceitar mesmo. Lembrar também que uma psicopatologia ela é definida em função de ser persistente, ou seja, uma doença que uma vez manifesta,
ela vai durar e durar bastante tempo, é constante, ou ela pode não ser constante, mas pode ser recorrente, ou seja, passa por surtos periódicos. Então, se a pessoa apresentar surto de uma determinada doença 2 vezes por ano, por mais do que 2 anos seguidos, então nós desconfiamos de alguma psicopatologia. Mas se a pessoa tiver um único surto na vida, nós não vamos dizer que ali tem uma psicopatologia, foi simplesmente um surto. Aliás, todos vocês, em algum momento da vida de vocês, estão sujeitos a ter algum tipo de surto psicótico, algum tipo de surto neurótico. Isso não quer dizer que vocês sejam doentes. Ficou claro? Irmãos, eu passei uma fase no CTA, irmãos, que estava me irritando de tal maneira, me desgastando de tal modo, que eu simplesmente não dormia, tá? Tamanha a situação que eu vivia. Eu cheguei a ficar uma vez, irmãos, 14 noites seguidas, onde o tempo máximo que eu dormia era 1 hora, no máximo 1h30. Bom, ficar uma noite sem dormir, dá para passar. Ficar 2 noites sem dormir, irmãos, a produção de vocês vai para o espaço. Mais do que isso, eu era um verdadeiro zumbi. Aí fui no médico, o médico, não, você vai tomar aqui um medicamento que vai fazer você dormir. Me passou o Ocadil. Legal, eu tomava o Ocadil, os olhos colavam. Eu não conseguia abrir os olhos, mas eu continuava acordado. Quer dizer, agora tinha um problema a mais. Eu estava acordado e não conseguia abrir os olhos, então era melhor não tomar o Ocadil. Aí me mandou tomar Sulpan. Eu comprei o Sulpan meio desconfiado. Tomei o Sulpan, mesma coisa, meus olhos colavam, mas eu continuava aceso. Chegou num ponto, não vou tomar mais nada, não. Chega, tá? Bom, agora tente imaginar vocês ficarem 1 noite sem dormir, 2 noites sem dormir. Tente imaginar vocês ficarem 4 noites sem dormir. Isso eu fiquei. Eu cheguei a ficar 14 noites uma vez, mas eu dormia sim, mas muito pouquinho. E o meu sono era um sono extremamente leve. Bom, chegou num ponto, já comentei com vocês sobre síndrome de burnout, descobri que eu tinha síndrome de burnout. Até então nem sabia o que era isso. Quando eu tive uma ameaça de parada cardíaca, foi levado para o hospital na marra, tá? Aí que fui diagnosticado, falei, bom, de fato eu estou com um problema. E descobri que para tratar aquilo não era medicamento, era mudar todo o meu estilo de vida. E tive que mudar, tá? Bom, mas continuando, irmãos. Então lembrar que para nós definirmos uma psicopatologia, então lembrando, tem que ser algo que dá para ver uma distinção muito grande no comportamento da pessoa, tem que ver que a pessoa está vivendo uma vida de sofrimento, tem que observar que é algo socialmente incompatível, é algo que dá para ver que não é o funcionamento normal, tá? Tem que ser algo ou persistente ou recorrente, tá? Uma outra coisa também, é bom que a pessoa faça de tudo para nunca ter um surto psicótico, porque dependendo do surto, depois que tem o primeiro, sinto muito informar, você vai ter uma companhia agora pelo resto da vida, e a pessoa só vai dar importância para a sua saúde depois que perde a saúde, tá? Então é melhor cuidar para nunca ter um surto psicótico. E em quinto lugar, lembrar de um detalhe, irmãos. Muitas vezes a pessoa aprende a controlar os seus comportamentos manifestos. Então, ela vai aprender a controlar, não vai ter comportamento manifesto, mas os comportamentos latentes estarão sempre prontos a se manifestar. Então a pessoa vai ter que lembrar que daí para frente é uma vigilância pelo resto da vida, tá? Não pode moscar. E uma coisa extremamente importante, que crente faz um negócio que eu chamo burro. Irmãos, o crente começa a tomar antipsicótico, começa a tomar um monte de coisa, melhora. Estou bem, estou curado. O que o crente faz? Para de tomar. Parou de tomar o antipsicótico, é uma média de 2, 4 dias depois entra em surto novamente. Então, quando o médico passa antipsicótico, nunca caiam na besteira de achar que estão bons e vão cortar o medicamento. Quem pode dizer corte o medicamento é só o médico, está claro? Ninguém pode dizer, nem mesmo o pastor da igreja depois de orar por vocês.
Ficou claro? Sim? Uma pergunta interessante, o que é um surto psicótico? Tá? Então nós já vamos ver já, caracteriza essencialmente por alucinação e delírio, mas nós já vamos chegar já, tá? Vamos, então preste atenção nesse detalhezinho. Em 1948 foi criada a Organização Mundial da Saúde, e ao ser criado, na ata de criação da OMS, ela se propõe a cuidar da saúde em âmbito global. A OMS definiu saúde como um estado completo, pausa. A palavra saúde vem do latim, salude ou salus, que quer dizer inteiro, tá? Para quem não sabe, a palavra saúde quer dizer inteiro, tá? Ou quer dizer salvo também, né? Então, definiu saúde como um estado completo, um estado inteiro, tá? De bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença e enfermidade. Essa foi a definição de 1948. Em 1983, a OMS mudou essa definição, ao invés de colocar estado completo, coloca estado dinâmico. Por que estado dinâmico? Irmãos, porque se vocês verem uma criancinha com comportamento de criança, na realidade é o seu estado normal. Agora, se vocês veem um adulto com comportamento de criança, dá para considerar normal? Então temos que entender, irmãos, que o estado de saúde de uma pessoa muda de acordo com a sua própria idade, tá? Então, ao invés de colocar como estado completo, colocou como estado dinâmico, de bem-estar físico, mental, acrescentou espiritual e social também, e não apenas a ausência de doenças e enfermidades. Repare que quando nós falamos saúde, nós temos que olhar a saúde no aspecto físico, no aspecto mental, no aspecto espiritual e no aspecto social. Até 1948, quando a gente falava de vida espiritual, bom, eu não era nascido nessa ocasião, né? Falar sobre espiritualidade, irmãos, era coisa de gente ignorante, gente tapada, gente atrasada, mas desde a fundação da Organização Mundial da Saúde, o aspecto espiritual na vida das pessoas não é mais ignorado. Porque o que a pessoa crê, como crê, onde crê e por que crê, interfere muito na saúde dessa pessoa. Então, mais para frente nós vamos falar sobre fé e saúde mental. Isso daqui 1 ou 2 semanas à frente nós vamos abordar esse assunto. Então, na realidade, a fé, a religião que a pessoa professa, pode ter um significado muito grande na sua saúde, tá? Bom, quando nós falamos em psicopatologias, nós vamos entender que algumas psicopatologias podem ter causa biológica. O que nós entendemos como causa biológica? Existe uma alteração orgânica. Agora, atenção, 86% das psicopatologias não tem causa biológica nenhuma. Então, só 14% das psicopatologias nós vamos encontrar alguma explicação biológica. E quando nós falamos em explicação biológica, nós podemos dizer herança genética. Então, muitas doenças são por herança genética, e quando nós vemos uma doença, irmãos, nós normalmente perguntamos sobre a linhagem materna dessa pessoa, porque muitas dessas doenças, na realidade, são mitocondriais, ou seja, são doenças genéticas, mas não são geradas ou herdadas através dos cromossomos do núcleo da célula, mas sim dos mitocôndrios, que são corpúsculos responsáveis pela respiração celular, e os mitocôndrios nós só herdamos da mãe, nós não herdamos do pai. Então, algumas doenças mitocondriais, a mãe transfere tanto para os filhos como para as filhas, só que os filhos não vão transferir essa doença para ninguém, mas as filhas vão continuar transferindo a doença, e assim sucessivamente. Então, em geral, nós perguntamos muito sobre a linhagem materna. Não quer dizer que seja só a linhagem materna, não. Mas na grande maioria dos casos, quando nós vemos uma doença que parece ser genética, vamos olhar principalmente a linhagem materna. Ficou claro? Bom, só uma pequena pausa, a quem interessar possa. Para quem crê em teoria da evolução do homem, irmãos,
e sabe que nós somos da espécie Homo sapiens sapiens, legal, né? Homem sábio, sábio, às vezes eu tenho dúvida também com relação a isso, mas sabe que antes do Homo sapiens sapiens existiu uma outra espécie de ser humano, que foi chamada de Homo sapiens neanderthalensis. Bom, era uma outra espécie, o homem de Neandertal, e muitas das chamadas doenças mitocondriais, as pessoas desconfiam que são heranças que nós herdamos do homem de Neandertal. Para quem crê em teoria da evolução, para quem não crê, esquece o assunto, tá? Então é só para lembrar que talvez seja alguma coisa anterior ao próprio homem aí, ou seja lá o que for que vocês queiram pensar nisso, tá? Bom, agora, além das chamadas causas biológicas, irmãos, outros fatores orgânicos também podem gerar doenças mentais. Então eu coloco ali doenças genéticas como mal de Alzheimer, síndrome de Huntington, mal de Parkinson. Essas doenças podem gerar o que nós chamamos de psicose senil. Quando a pessoa fica velha, começa a ficar um velho gagá, um velho biruta, é um tipo de psicose, tá? Doenças adquiridas ou desenvolvidas, como meningite viral, o próprio HIV, sífilis, arteriosclerose, tá? Contaminação por chumbo ou arsênio. Quantos de vocês ainda são daquela época, que quando iam construir uma casa, compravam um sifão para colocar debaixo da pia ou do tanque, que era um tubão de chumbo? Chegaram a ver isso ou nem lembro mais? Tá? Bom, eu cheguei a ter esse tipo de sifão na minha casa, tá, irmãos? Hoje, aquele tipo de sifão está completamente proibido, porque é uma exposição direta que a pessoa ficaria em contato com o chumbo o tempo todo. Mas ninguém vai ficar passando a mão ali o tempo todo. Sim, mas espera aí, a água vai descer por ali, passando pelo chumbo. Dali vai para a rede de esgoto, vai para algum rio, a água devidamente contaminada, que depois seria captada, filtrada, só que o chumbo não é eliminado da água, depois volta para a gente ingerir. Então hoje em dia, materiais de chumbo não são mais permitidos, por causa da contaminação. E quem mexe com arsênio também, principalmente quem trabalha com metal aí, fundição, ouro, cuidado também, que isso pode afetar muitas pessoas. E temos que pensar também que drogas, tá? Álcool, cocaína, crack, LSD, oxen, seja lá o que mais. Só falar, mas isso é droga pesada. Irmãos, não existe droga recreativa. Mas a maconha não tem. A maconha tem sim. Liberar maconha é criar uma fábrica de psicóticos e esquizofrênicos. Então, irmãos, não existe droga inocente, não. E cuidado até com vocês que tomam café demais, ou Coca-Cola demais. Café em excesso, Coca-Cola em excesso, não é nada inocente, não. É prejudicial à saúde mesmo. Querem tomar café? É no máximo 4 xícaras de café por dia. Se tomar mais do que isso, já são concorrentes a desenvolver alguma psicopatologia no futuro. Tá claro? Então, o pessoal aí muito chegado a café, é melhor ir se controlando, hein? Tá? Eu já aboli café da minha vida, tá? Não gosto nem de sentir o cheiro mais. É difícil, né? Quando a gente toma café, irmãos, só de sentir o cheiro dá vontade de tomar café, né? Depois que a gente se desinfeta disso daí, só de sentir o cheiro incomoda, tá? Então, eu já aboli esse negócio da minha vida, tá? Bom, ainda sobre causas orgânicas, alterações fisiológicas da química cerebral, ou seja, alteração de neurotransmissores, o fator sexo, lembrando que as mulheres são mais sujeitas a desenvolver essas enfermidades que os homens. Por quê? Porque mulher tem um ciclo menstrual, altera todo mês. Algumas têm ciclo menstrual e outras têm ciclo monstrual. De qualquer modo, mulherada se cuida. Aí a mulherada entra na menopausa, tô livre do ciclo menstrual. Pensa que não vai ter mais problema, aí que começam os problemas, tá? Então é melhor continuar com o seu ciclo, tá? Traumas e ferimentos diversos, e mesmo idade avançada, que é o que nós chamamos de psicose senil. Senil é de velho mesmo, quando a pessoa fica velha e começa a não bater mais bem do balancinho, tá? Então isso aí, qualquer pessoa, tá? Aqui no Brasil nós chamamos terceira idade pessoa de 60 anos para cima. No caso, sendo brasileiro, eu estou na terceira idade, mas quando eu estive no Canadá, fiquei feliz da vida, descobri que terceira idade lá é 75.
Então eu ainda não estou na terceira idade se um dia eu me mudar para o Canadá, tá? Vai, irmãos. Não sei, né? Só estou sonhando. Tudo bem? Bom, o que eu quero que vocês entendam, que tudo isso que eu mencionei pode causar alterações nas transmissões sinápticas de uma célula para outra. E uma vez que causam alterações, irmãos, tá, doenças que a pessoa vai desenvolver são as mais diversas. Agora, entendam, só 14%, no máximo 16% das psicopatologias tem causa orgânica. Na grande maioria dos casos, não há causa orgânica. Então, não adianta tentar determinar um causador do organismo da pessoa que pode ter alterado isso, tá? Na grande maioria dos casos, nós vamos pensar mesmo em fatores psicológicos, ou seja, são doenças funcionais. Por exemplo, relacionamento de pais, tá, e cuidadores durante a infância. Lembra que eu falei para vocês sobre segunda infância? Dos 2,5 aos 6,5? É a fase que nós mais desenvolvemos doenças, que ficarão incubadas, e quando a pessoa entrar na puberdade, essas doenças se manifestam. Então, lembra que eu mencionei com vocês que nós mudamos de fases continuamente. Tenta imaginar uma pessoa, no momento da mudança de fase, passa por um trauma qualquer. Então, irmãos, o estrago que pode existir na vida dessa pessoa. Eu estava atendendo uma moça, ela com 5 anos de idade foi estuprada pelo padrasto. E a mãe pegou em flagrante o marido dela abusando da filha. O que a mãe fez? Exigiu que a menina nunca falasse daquilo para ninguém. Não tomou nenhuma atitude contra o marido, tomou uma atitude contra a filha. Hoje, já é uma mulher adulta, não consegue de maneira nenhuma trabalhar com esse trauma, mas ela falou, como eu não tenho contato com ele, então o que ele fez eu esqueço, mas eu não consigo perdoar a minha mãe, que a minha mãe não me deu a proteção, não me deu a guarita no momento que eu mais precisava. Então ela tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com a mãe, tá? Então, nós temos que lembrar, irmãos, relacionamentos com pais, cuidadores, temos que lembrar também que padrões familiares inadequados e patológicos, nós temos famílias, irmãos, que é tanto problema de relacionamento, é tanto rolo que tem a família, e quer nós gostemos ou não, na segunda infância a criança copia modelos, copia padrões, e uma vez que copia um padrão errado, para depois se desvencilhar disso é muito difícil, tá? Além disso, estímulos ambientais podem produzir também comportamentos indesejáveis, então o estresse em excesso pode gerar um monte de coisa, como ansiedade, depressão, fobia, pânico e assim vai, tá? Sim? Olha, na realidade eu já mandei para vocês aquilo sobre desenvolvimento da personalidade, e eu já mandei todas as fases, tá? E coloquei ali as características principais para vocês verem. Por exemplo, uma criança, ela já, no útero da mãe, ela já sente medo. Então, sentir medo é a principal emoção do ser humano. Só que depois que o neném nasce, tá? Existem épocas apropriadas em que vai manifestar o medo de animal, medo de barulho, medo de escuro, medo de ficar sozinho. Não pense que todo tipo de medo acontece numa pancada só, não. Tem fases específicas. Então, tenta imaginar, por exemplo, uma criança que chega na fase de medo de cachorro. A minha neta mais velha, hoje ela tem 8 anos, né? Então, quando ela tinha uns 3 anos, mais ou menos 3 anos e pouquinho, ela gostava do cachorrinho que tinha em casa, o cachorro já morreu, coitado, tá? Gostava do cachorro, mas era um cachorro muito velho, e ela de vez em quando falava que tinha medo de cachorro, mas ela gostava daquele cachorro. Não sei se ela gostava ou na realidade agradava o cachorro, com medo de ser mordida pelo cachorro. E um dia foi fazer um carinho no cachorro, o cachorro deu uma dentada na mão dela. Ainda bem que o cachorro era meio banguela, não tinha todos os dentes, tá? Mas o que tinha deixou bem marcado. Irmãos, ela tinha 3 anos, hoje ela tem 8,
ela não gosta de cachorro de jeito nenhum, tá? Aí, até já falei, ó, o nome do cachorro era Rude, né? Eu falo, mas o Rude já morreu. Ela assim, vô, eu sei, ele já morreu, foi até no céu dos cachorros, porque ele era um cachorro bonzinho, mas naquele dia ele estava de mau humor. Falei, tá bom. Quer dizer, ela lida com essa dificuldade. Tenta imaginar, por exemplo, mais ou menos a criança por volta dos 5 anos, é a grande fase da perda, o medo de perder a mãe. E tente imaginar que nessa fase a criança perde a mãe de fato. Ou o casal se separa por algum motivo. Irmãos, o estrago que vai ser feito na vida dessa criança, irmãos, talvez não tenha mais conserto, tá? Bom, dá uma repassada naquele material que eu mandei para vocês sobre formação de personalidade, tá? Temos que lembrar também o que é o estresse. É dificuldade de adaptação a alguma circunstância ambiental, circunstancial, tá? Outros fatores também que podem predispor a pessoa. Aí eu enumerei: hábitos nocivos, uma vida de promiscuidade, por exemplo, alguma situação traumática incontrolável. Eu tenho um colega pastor, ele era motorista de caminhão, sofreu um acidente na estrada, quase morreu queimado, o caminhão que pegou fogo, ele não morreu não, tá? Mas ficou lá preso nas ferragens, tal, e o caminhão pegando fogo, e todo mundo batalhando para tirar do caminhão, e ele quase morrendo. Tiraram, tal, não aconteceu nada, nos seus ferimentos leves, tal. Ele escapou daquilo, tá? Deixou de ser motorista de caminhão. Aí eu fazia curso teológico em Campinas. Um dia vai eu e ele de carro para Campinas, estavam subindo já, a última subida para entrar no anel viário de Campinas, gente indo. Dali a pouquinho um caminhão vindo em sentido contrário. O caminhão veio, atravessou, não era Canteiro Central, a Depressão Central, né, porque era uma vala, atravessou a Depressão Central, entrou na nossa pista, mas bem na nossa frente, nem de longe o caminhão ameaçava atingir a gente. Do lado direito da gente, tinha aquelas valas para colocar umas manilhas de 2 metros de diâmetro quase, o caminhão embocou ali, caminhão cheio desses transformadores de colocar em poste. Os transformadores todos rolaram por cima do caminhão, nitidamente, de repente eu vejo uma cabeça rolando, era a cabeça do motorista, tá? A cabeça dele foi arrancada do corpo de fato, ele morreu ali, tá? Eu gritei para esse colega, para o carro. Do jeito que ele parou o carro, eu saí e fui lá ajudar, e não olhei para ele. Fomos lá, ajudamos e socorreu os ajudantes que estavam ali, tirar do caminhão, tal. Não demorou muito, chega corpo de bombeiro, e depois quem podia dar algum testemunho, algum esclarecimento, eu ali. Bom, isso era 8 horas da manhã, que aconteceu o problema. Quando eu saí dali já era 12:30, quer dizer, eu passei a manhã inteirinha ali, que eu vou no carro, entro no carro, está lá o colega sentado na direção do carro, congelado, duro, o carro ligado até então, 4h30 ligado, tá? E ele ali na direção do carro. Quer dizer, não aconteceu nada com a gente ali, mas ele viu um acidente e ele já tinha passado pela experiência de um trauma. Então, quando ele viu o acidente acontecer na frente dele, ele congelou na direção do carro. Eu, muito pelo contrário, numa boa, fui lá, ajudei, fiz isso, fiz aquilo e tal. Bom, nessa altura eu tinha que ir para Campinas, eu tinha a prova às 9 horas da manhã, já perdi a prova mesmo, nem lembrava mais. Aí passei esse colega para o banco da direita, peguei a direção do carro e voltei. Cheguei aqui, fui levar para o hospital da Vila Industrial, acionar a esposa dele, bom, já tinha acionado antes, né? Para encontrar a gente no hospital da Vila Industrial, tudo bem. Aí minha esposa foi me buscar lá no hospital, fui para casa, até então eu estava bem. Quando eu cheguei em casa, mas me deu uma tremedeira, e uma diarreia, que ainda bem que eu estava em casa, tá? Porque aquele negócio, de repente, tá? Para mim, aquele acidente não foi agradável de ver, mas não foi nem um trauma. Agora, para esse colega, hoje ele é pastor, tal, mas na época ele não era, tá? Mas foi um trauma para ele que ele nunca conseguiu administrar, tá? Então, irmãos, tudo isso na realidade, lembra que são fatores psicológicos, não são fatores orgânicos, tá?
Eu coloquei ali estresse prolongado, percepção e memórias ligadas ao estado de humor. Nós já comentamos sobre percepção aqui, sentidos e percepções, tá? Bom, além disso tudo, fatores socioculturais, como por exemplo, hoje em dia todo mundo sai do campo e vem morar para a cidade. Quando vocês moravam no campo, vocês não tinham um monte de amizades? Tinha ou não tinha? Hoje vocês vêm morar na cidade, medo de assalto o tempo todo. Qual é o normal? Antigamente a gente usava grade para prender bandido. Hoje em dia nós usamos grade para quê? Para fechar a gente dentro de casa. Ou seja, a urbanização gera um estado de medo, a urbanização faz com que a pessoa quebre vínculos. Então, às vezes a pessoa mora num prédio de apartamento, não conhece nem quem é o vizinho de lado. Eu moro dentro de um condomínio, irmãos, sinceramente, eu conheço os 2 vizinhos da frente, converso com eles numa boa. A minha vizinha do lado direito não dá para conversar porque ela só fala chinês. Chu, vou ter que levar você como intérprete lá um dia, tá? Ela só fala chinês, então a minha comunicação com ela é nenhuma, a não ser uma cena, um sorriso e não passa disso, tá? E o meu vizinho da esquerda, não sei nem o nome dele, não tenho nem noção. Passo, cumprimento, ele nem responde para mim. Bom, tudo bem. Tá? Mas eu continuo insistindo. O que eu quero que vocês entendam, hoje a urbanização, irmãos, faz com que de fato nós não desenvolvamos vínculos com ninguém. Observem dentro da igreja, Aristóteles falava que se nós vivermos numa sociedade com até 100 pessoas, nós conhecemos o nome de 200, mas se nós vivermos numa sociedade com mais de 1000 pessoas, raramente nós vamos saber o nome de 100. Observe dentro da igreja, irmãos, quanto mais a igreja cresce, menos contatos pessoais nós temos. Os nossos contatos são extremamente formais, não existe vínculos entre as pessoas. Por isso que as igrejas hoje trabalham todas com pequenos grupos, que é o modo de desenvolver vínculos entre as pessoas, tá? Bom, racismo, preconceito, tá? Não podemos esquecer também a discriminação da mulher. Aqui no Brasil até que não é tanto, irmãos, mas tem sociedade por aí onde dá dó do modo como as mulheres vivem, tá? Então, tudo isso nós temos que entender, que quando nós falamos em valores culturais, lembre-se que valores culturais, irmãos, são valores, quer dizer, o que é normal numa dada cultura pode não ser normal numa outra. Claro, já contei para vocês, uma vez estou eu lá na fronteira da Líbia com o Egito, eu vejo um cidadão de 70 e tantos anos de idade, casa com uma meninota que devia ter no máximo uns 8, 9 anos, se tinha isso. Bom, lá é normal, a pedofilia é instituída. Aí o cidadão vai manter relação sexual com a esposa, uma menina de 8, 9 anos, não consegue ter ereção. Aí ele bate nela, porque ele não tem ereção, a culpa é da menina, é da esposa. Bom, eu achei aquilo um absurdo. Quando eu fiz a iniciativa de tentar segurar o homem, aí o guia nosso lá no Egito, não se envolva, deixa, não dá para fazer nada numa situação dessas. Simplesmente tive que assistir a menina apanhar, e quando eu falo apanhar, não é tapa não, tenta imaginar chicotada mesmo, tá? De rasgar a roupa da menina, não, mas culturalmente é isso, tá? E detalhe, né? O pai e o irmão da menina estavam vendo, e aceita aquilo como normal. Bom, mas isso é cultura, tá? Sei lá se é cultura ou é cultura, tá? Bom, temos que lembrar também que fatores espirituais, quer nós gostemos ou não, irmãos, os fatores espirituais existem, tá? Nós vamos falar disso posteriormente, e quando nós falamos em fatores espirituais, entendam, muitas igrejas, irmãos, são verdadeiras geradoras de pessoas problemáticas. Tem igreja por aí que é uma coisa inacreditável, como estragam a personalidade de qualquer pessoa. Vocês vão falar, mas é igrejola por aí. Não, irmãos, são igrejas grandes mesmo, são causadores de psicopatologias que vocês nem imaginam, tá? Temos que lembrar também, irmãos, a chamada histeria coletiva. Hoje em dia não se usa mais a palavra histeria, porque a palavra hister em grego quer dizer útero. Então quando se falava histeria, pensava que histérica era só mulher.
Só mulher que tem útero, então homem jamais seria histérico. Hoje em dia nós usamos transtorno conversivo, tá? Um outro termo, ou então usamos o nome histrionismo para não falar histerismo, porque histerismo seria para dizer problema de útero, tá? Mas o que vem a ser histeria coletiva? Quando de repente alguém na igreja manifesta algum problema, dali a pouquinho tem um monte de gente imitando o mesmo problema. Para quem vem de igrejas pentecostais, irmãos, e eu tenho meu lado penteca, e eu não nego isso de maneira nenhuma, de repente vocês vêm num culto, o culto fica meio animado, alguém começa a falar em línguas, coisas assim, dali a pouquinho tem um monte de gente falando em línguas, tá? Eu até brinco uma vez, isso foi uma brincadeira, foi um fato real, mas nós que levamos na brincadeira, tá? Esse Silas Malafaia, que tem na televisão, eu esqueci o nome da irmã dele, esqueci o nome, tá? Então, a irmã dele tinha uma filhinha, e para quem conhece a Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, tem uma baita de uma escadaria, e na época não tinha proteção lateral, tá? Aí a menininha subindo a escada, tá? Sozinha, a menina devia ter o que, uns 2 para 3 anos, subindo a escada, sem proteção lateral. Dali a pouquinho, quando a irmã do Silas Malafaia viu a menina a mãe dá o maior grito, Rita Malafaia, e todo mundo começou a falar em línguas, Rita Malafaia. Isso é brincadeira que nós fizemos lá na época, irmãos, mas que o fato foi real, foi, tá? Quer dizer, a menina solta o Rita Malafaia lá e todo mundo começa a falar em línguas, histeria coletiva. Será que estavam falando em línguas mesmo? Sei lá. Isso, irmãos, foi folclore de tanta piada depois na igreja, tá? Mas que foi engraçado, foi. Quer dizer, foi engraçado, mas não foi tanto não, porque gerou um monte de constrangimento depois, tá? Temos que lembrar que algumas pessoas são altamente sugestionáveis, então dependendo do que está acontecendo ao redor, a pessoa tende a imitar inconscientemente. Uma coisa que chama a atenção, que durante muito tempo a histeria foi considerada uma manifestação maligna. Hoje em dia, em muitas igrejas, não é considerado manifestação maligna, não, é considerado até algo normal, tá? Só queria chamar a atenção para vocês, irmãos, detalhe, entenda bem, muitas pessoas que são altamente espirituais na igreja, não estou falando todos, muitas pessoas que são altamente espirituais na igreja, são usuários frequentes de estabilizadores de humor, antipsicótico ou coisa assim. Em outras palavras, pessoas altamente espirituais, muitas vezes aquela espiritualidade aparente não é tão espiritual assim não. Muitas vezes pode ser meramente uma histeria que a pessoa está passando. É só vocês começarem a observar, se de repente começa uma manifestação espiritual, dali a pouquinho todo mundo imitando, tá? Comece a duvidar se essa imitação coletiva de fato é manifestação espiritual. Talvez não seja, não estou dizendo que não é, tá? Talvez não seja uma manifestação espiritual. Ficou claro? Tá? Bom, alterações psicóticas as mais diversas. Olha, irmãos, quando nós falamos psicose, entendo, o que caracteriza uma psicose? É quando a pessoa sai do balancinho, o tico e teco não funciona mais a contento. As psicoses se caracterizam basicamente por duas coisas, quer dizer, por várias coisas, mas eu quero chamar a atenção só por duas. Primeiro, toda psicose tem alteração alucinatória. O que é alucinação? Pensem nos órgãos do sentido. Os órgãos do sentido são embotados, então a pessoa começa a ver coisas que só ela vê, ouvir coisas que só ela ouve, sentir coisas que só ela sente, sentir cheiro que só ela sente, sentir gosto que só ela sente. Então isso nós chamamos de processo alucinatório. Então quando os órgãos do sentido são enganados e a percepção que a pessoa tem é completamente equivocada, tá? Primeira característica de psicose, alucinação. Segunda característica de psicose são os delírios. O que é delírio? Quando a capacidade de juízo da pessoa é alterada. Então a pessoa já não é mais capaz de tomar uma decisão racional, ela de repente começa,
Eu tinha um professor de educação física no CTA, e ele era um homem alto, forte e tal, e ele começou a ter processo delirante. Ele acordava de manhã todo assustado, saía de casa correndo, às vezes só de cueca, atravessava a rua da casa dele e ficava do outro lado da rua atrás de uma árvore. O que está acontecendo? Não, os agentes do FBI, da CIA, KGB, SNI, quer dizer, inventava agência de tudo quanto era agência de investigação ali, inventava que eram espiões que estavam espiando a casa dele. Chegou à conclusão que até a esposa dele era agente da CIA, coitada da mulher dele, tá? E eu tinha que falar para ela, ó, quando você for dormir, entra no teu quarto e fecha bem a sua porta. Vai que seu marido tem um processo delirante durante a noite, e pode achar que você quer dar fim da vida dele, e na cabeça dele ele vai se proteger e pode matar você, tá? E eu falava para ela, entra no seu quarto e tranca a porta. Bom, ele nunca tentou matar a esposa não, mas que ela sentiu vontade de matar o marido algumas vezes, ela sentiu, tá? Coitado, morreu algum tempo atrás, totalmente pirado, tá? Bom, irmãos, então quando eu falo entre as várias psicoses, a mais comum é a chamada esquizofrenia. Esquizo quer dizer fender, dividir, frenos quer dizer mente. Esquizofrenia é mente fendida, mente dividida. Ou seja, a pessoa tem várias personalidades e uma não se comunica com a outra, tá? E paranoide, tá? Mente paralela ou além da mente, tá? Quando a pessoa tem mania de perseguição. Então imagine uma pessoa que está num processo alucinante, num processo delirante, e de repente tem mania de perseguição. Ela vai se defender, achando que está sendo perseguida, e pode até matar alguém, tá? Bom, eu coloco ali embaixo, muitas pessoas conhecidas como profetas nas igrejas, são usuários de antidepressivos, estabilizadores de humor, antipsicóticos e outros medicamentos psicoativos. Então entenda bem, eu não estou dizendo que essas pessoas não sejam espirituais, mas o que eu estou dizendo é que muitas dessas pessoas, na realidade, podem ser doentes. Ah, mas Deus pode usar um doente? Claro que sim, Deus pode. Vocês se lembram, quando Elias foi arrebatado e Eliseu ficou? As pessoas olhavam para Eliseu, chamavam Eliseu de louco, Eliseu de careca, tá? Um monte de coisa. Por que será que chamava Eliseu de louco? Aos olhos de muita gente ele parecia o quê? Louco. É exatamente isso, tá? Então muita gente que nós achamos que são altamente espirituais na igreja, irmãos, não estou dizendo que Deus não use essas pessoas. O que eu quero que vocês entendam é que muitos desses talvez sejam doentes. E uma vez tratados, tá? Nós temos um caso famoso de uma irmã aqui em São José dos Campos, profeta, que todo mundo ia na casa dela para ela orar, e orava, era aquela romaria na casa dela o dia inteiro. Aí um dia ela teve um surto, foi internada, teve que tomar medicamento. Acabaram-se as profecias e as visões dela. Aí ela dizendo que desde que começou a tomar o medicamento, perdeu os dons espirituais. Eu falava para ela, os dons e vocações de Deus são irrevogáveis. Depois que Deus dá, Deus não tira. Ah, mas Deus me tirou. Eu falei, não, Deus não tirou. Talvez você nunca tenha tido, tá? Não estou dizendo que nunca teve, tá? Talvez nunca tenha tido. O fato, bom, de vez em quando eu ainda converso com essa irmã, tá? Mas não vou lá atrás de profecia, não. Tá claro, irmãos? Tudo bem até aí? Tá? Bom, e nós não podemos esquecer, irmãos, quer vocês gostem ou não, manifestações espirituais malignas existem. Possessão, tá? Opressão e influência espiritual. Entendam o seguinte: crente, se realmente é crente, crê em Jesus Cristo, é impossível que essa pessoa fique possessa. Está claro? Porque o Espírito Santo, somos propriedade do Espírito Santo e ele tem ciúme da sua propriedade. Mas o crente não está isento de sofrer opressão. Olhe Jó, olhe o próprio apóstolo Paulo. O crente não está isento de sofrer influência maligna. Olhe Pedro no jardim do Getsemane. Então, lembre-se de uma coisa: influência maligna e opressão demoníaca vocês podem sofrer sim. Possessão demoníaca, se são crentes em Jesus Cristo, pelo menos isso vocês estão livres. Claro até aí?
Agora, atenção importante, irmãos, tá? O que eu quero que vocês entendam é o que está ali embaixo. Para a psiquiatria e psicopatologia, os casos de possessão são surtos, despersonalização ou múltipla personalidade, tá? Então, quando vemos uma pessoa assim, em princípio vamos considerar a pessoa como doente, mas vamos orar como se essa pessoa na realidade tivesse uma influência demoníaca. Bom, irmãos, posteriormente, olha, a quem interessar possa, a partir desse domingo aqui na igreja, nós estaremos estudando no horário da EBD, domingo às 9 horas, a respeito de batalha espiritual, tá? Então eu não vou entrar em muitos detalhes, a diferença entre anjo caído e demônio, mas há uma diferença significativa. Demônios, eles precisam de um corpo para se comunicar com o mundo, por isso que os demônios apossam de pessoas. Anjos caídos, eles têm corpos, eles não precisam de corpos para se comunicar. E anjos, em geral, não estão interessados em pessoas, estão interessados em organizações, em país, estado, nação, coisa assim, tá? Enquanto que os demônios, eles estão interessados mais em pessoas, indivíduos. Mas isso aí é um assunto que nós vamos abordar daqui 2 semanas. Tudo bem? Continuando, tá? Lembrar de algo extremamente importante. Muitas vezes eu não sei se uma pessoa está doente ou se a pessoa está possessa. Como é que eu vou fazer a diferença, saber quem é um, quem é o outro? Na realidade, só tem um jeito, irmãos, é pelo dom de discernimento de espírito. Mas eu não tenho esse dom. Bom, então preste atenção num detalhe. A pessoa psicótica, doente, ela demonstra temor a Deus e busca a libertação. A pessoa possessa, ela não demonstra interesse, tem um comportamento blasfemador e normalmente um comportamento lascivo também. Outro ponto importante, 1 João capítulo 4, versículo 2. Uma pessoa possessa jamais confessa a encarnação de Cristo. Então, muitas vezes chegar para a pessoa e simplesmente falar, eu confesso, peço para repetir, e a pessoa eu confesso que Jesus Cristo, e a pessoa que Jesus Cristo veio em carne. Se a pessoa tiver possessa, ela não vai conseguir produzir essa palavrinha, tá? Ah, você concorda que Jesus Cristo veio em carne? Concordo. Não é isso. Eu quero que fale a expressão, tá? Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. A pessoa possessa não consegue dizer isso, tá? Isso é uma garantia absoluta que nós temos. Irmãos, demônio é enganador, irmãos. Então, na realidade, pode ser um instrumento para a gente? Pode. É uma garantia absoluta? Não sei. Mas a nível de Bíblia é a única garantia de fato que nós temos. Claro até aí? Tudo bem? Pela cara de vocês, alguém foi arrebatado? Alguém nessa altura do campeonato entrou em transe? Ou então já estão com tanto medo e querem ir embora? Mas fiquem tranquilos, o pior está por vir, tá? Bom, resumindo tudo que nós falamos, doenças são várias. Então nós costumamos dividir as doenças chamadas psicopatologias em 10 grandes grupos. Então tem lá os transtornos mentais de origem orgânica, que são a minoria, tá? Transtornos mentais e comportamentais devido a substâncias psicoativas, ou seja, uso de droga mesmo, tá? Número 3, esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes, tá? Bom, esquizofrenia é um tipo de psicose, esquizotípico também, tá? Transtorno delirante, quase toda psicose tem transtorno delirante, embora nem sempre. E depois eu quero que vocês observem os números 3, 4 e 5. 3, esquizofrenia são psicoses. 4, transtornos de humor ou transtornos afetivos. E 5, transtornos neuróticos. A palavra neurótico soa muito mal, mas neurótico é a pessoa normal, neuros, nervo, ossis, ação. Então neurótico seria o indivíduo normal, só que alguns indivíduos normais são normais demais. Dentro da sua normalidade, a pessoa exagera em algum comportamento. Por exemplo, querer limpeza é um comportamento ruim? Não. E se a pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo, mania de limpeza,
Eu conheço uma menina, 16 anos de idade, ela lava o mesmo prato 5, 6, 10 vezes. O prato está limpo, eu brinco com ela, eu falo assim, seu prato está quase gastando de tanto lavar. E ela continua lavando, por mais limpo que esteja. Tá? Se alguém encostar a mão nela, ela simplesmente tem que ir na pia e se lavar N vezes. Detalhe, ela não toca a mão na pia, alguém tem que abrir a torneira para ela. E fica se lavando. Quer dizer, higiene é algo bom? É. Agora, tente imaginar, esse tipo de comportamento é bom? Ou seja, é um transtorno neurótico, transtorno obsessivo compulsivo. Então entenda que neurose é o que deveria ser normal, só que algumas normalidades são completamente anormais. Tudo bem? Ficou claro? Bom, eu não tenho tempo, irmãos, de estudar cada um desses, tá? Observe ainda, síndromes comportamentais associados a distúrbios fisiológicos, transtorno de personalidade e comportamento de adultos, normalmente ligados à sexualidade. Aí nós vamos ver sobre homossexualidade, coisa assim, tá? Bom, e tem os outros ali, não dá tempo de eu abordar todos, por isso que nós temos o grupo Crer e Ser. No grupo Crer e Ser nós já falamos de depressão, já falamos de ansiedade, já falamos de síndrome de burnout, de um monte desses transtornos, porque aqui em aula nós não temos condições de estudar todos. Então, quando nós falamos em transtornos neuróticos, neuron quer dizer nervo, ossis, ação. O que é um transtorno neurótico? Neurótico deveria ser a pessoa normal. Só que ninguém usa o termo neurótico para designar a pessoa normal. Nós falamos neurótico como algo anormal. Característica: as pessoas neuróticas não perdem a noção de realidade. Elas continuam plenamente conscientes, têm noção de tudo o que acontece, tá? Elas não entram em processo alucinatório nem em processo delirante. O que elas têm são comportamentos exagerados. Então, entre as neuroses, tem lá reação a estresse grave, transtorno ansioso, tá? Exagerado, tá? Transtornos fóbicos, ou seja, medos específicos. Aí eu coloco transtorno dissociativo ou transtorno conversivo, para não dizer histeria, mas é a mesma coisa. Transtorno obsessivo compulsivo e assim por diante. Tá? Bom, para quem interessar, irmãos, na classificação internacional de doenças, se vocês procurarem na internet CID-10, classificação internacional de doenças, vocês vão ter a explicação de todos esses sintomas. Eu não tenho tempo de entrar em detalhes agora. O que eu quero que vocês entendam, em geral, tudo esse bandareco de doença que eu mencionei, começa com um estresse muito forte, ou um estresse agudo, ou um estresse crônico. Qual é a diferença? Agudo é quando é algo muito forte, e normalmente com duração de tempo curto. Crônico, não é algo forte, mas é algo cronos, tempo. Quer dizer, o tempo todo a pessoa cronificando aquela doença. Os efeitos são exatamente os mesmos, tá? Então, o estresse. Alguma coisa no ambiente acontece e a pessoa não consegue se adaptar àquela reunião, àquela reação, não se adapta à reação ambiental e começa a apresentar um comportamento exagerado. Se o estresse não for tratado, ele tende a levar a pessoa ou para a ansiedade ou para a depressão. Os homens, normalmente, com o estresse, entram na ansiedade e da ansiedade para a depressão. As mulheres, ao contrário, normalmente, do estresse, vão para a depressão, da depressão para a ansiedade. Ah, mas pode acontecer o inverso? Pode. Porque tanto homem como mulher podem desenvolver estresse e ansiedade. Azarados são aqueles que desenvolvem as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Por quê? A pessoa vai tratar estresse, tá? Tudo bem, desenvolveu uma ansiedade, vai tomar ansiolítico. Âncio de ansiedade, litos quer dizer quebrar, quebrar a ansiedade. Só que em geral os ansiolíticos predispõem a pessoa para a depressão. Aí a pessoa é depressiva, vai ter que tomar um antidepressivo. O antidepressivo induz a pessoa à ansiedade. E se a pessoa tem as duas coisas ao mesmo tempo? Vai tratar o que e como? Vai ter que tomar estabilizador de humor pelo resto da vida. Tá? Então, lembre-se que, normalmente, esses problemas começam
tá? Com o estresse. Ou estresse muito forte, ou estresse mesmo não forte, mas prolongado. E a partir daí, a pessoa poderá desenvolver várias coisas. Eu não vou mencionar os sintomas do estresse. Se alguém quer conhecer os sintomas do estresse, lembram daquele inventáriozinho que vocês preencheram de avaliação do estresse de vocês? É só entrar lá que vocês vão ver todos os sintomas de estresse, tá? Bom, o que interessa é que a partir do estresse, a pessoa pode desenvolver uma ansiedade generalizada, tá? Ou seja, a pessoa vive o tempo todo no estado de ansiedade incontrolável, tá? Bom, também já falamos sobre isso, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, tá? A pessoa pode desenvolver também a famigerada síndrome do pânico, que o nome correto, na realidade, é bonito, é ansiedade paroxística episódica. Chique, né? O que é paroxística? É algo que quando aparece não dá para esconder. É algo visível quando ela se manifesta. Então, quando uma pessoa tem síndrome do pânico, irmãos, quando a pessoa está nisso aí, tá? Irmãos, por mais que ela tente esconder, ela não vai conseguir. É algo que vai muito além da sua capacidade. Só com muito treinamento, com muito cuidado, e dá para treinar, a pessoa consegue superar isso, tá? Bom, então, os sintomas do transtorno da síndrome do pânico, irmãos, tudo isso vocês receberam o material escrito disso aí. Se alguém quiser mais, é só entrar em PsyWeb e vocês vão ter tudo isso escrito. Ou então procurem CID-10 na internet ou DSM-5, vocês vão ter uma explicação de tudo isso. Só que é uma explicação muito técnica, tá? Bom, as histerias que nós mencionamos, o nome hoje é transtorno dissociativo ou conversivo, conhecido por histeria. Por quê? Hoje não usamos mais o termo histeria, porque hister quer dizer útero. Ah, então só do mulher que tinha histeria? Não, homem também tem. Como o homem não tem útero, não dá para usar o nome histeria para homem. Então nós usamos o transtorno dissociativo e conversivo. Por que dissociativo? A pessoa sabe que está fazendo um monte de loucura, mas ela não tem controle disso aí. E é conversivo porque, em geral, é imitação do que nós vemos os outros fazendo. Então, alguém manifesta um comportamento histérico, aí alguém que já tem tendência à histeria, vendo um outro em ataque histérico, a pessoa entra em ataque histérico do mesmo jeito, tá? Bom, transtorno obsessivo compulsivo, obsessivo é a cabeça fixa em determinada coisa, compulsivo é comportamento do qual ela não tem controle. Então, tudo isso aí, lembre-se que são diferentes formas de ansiedade. Então, a pessoa do estresse caminhou para a ansiedade, e da ansiedade caminha para tudo isso que eu estou mencionando. Então, quando uma pessoa tem ansiedade, é melhor levar a sério, porque a ansiedade pode desenvolver tanta coisa, e o transtorno obsessivo compulsivo se caracteriza por ideias fixas e comportamentos exagerados, tá? Bom, além disso, tem o que nós chamamos de transtornos de humor. Dos transtornos de humor, o mais famoso é a depressão, tá? Então, tem vários: depressão, transtorno afetivo bipolar, tá? Eu só coloquei os mais importantes. Se alguém quer saber alguma coisa sobre depressão, eu já enviei para vocês também no grupo Crescer, tá? E já falamos aqui. Aliás, virá aqui uma psicóloga chamada Estela daqui a alguns dias e vai falar para vocês sobre o problema da depressão e como tratamos pessoas depressivas. É uma palestra bem interessante, ela deu essa palestra no ano passado, o pessoal gostou muito, tá? E vale a pena, tá? Então, o nome dela é Estela, para quem conhece, a Estela é lá da PIB, agora é IC, né? Então, ela estará aqui abordando esse assunto com vocês, sei lá, daqui 2 ou 3 semanas, tá? Bom, quando eu falo depressão, entenda que depressão pode ser uma doença com alterações afetivas. Estou falando depressão, doença. Depressão pode não ser uma doença, mas ser sintoma de alguma doença, tá? Depressão pode ser um conjunto de características que nós chamamos genericamente de depressão, ou seja, uma síndrome. O que é síndrome? Conjunto de sintomas, tá? E depressão também pode ser algum tipo de transtorno de humor que se caracteriza por depressão. Por exemplo, transtorno afetivo bipolar é uma doença. No transtorno afetivo bipolar tem a fase depressiva.
Então aí no caso depressão não é doença, depressão é uma característica de uma doença. Ficou claro? Bom, sobre depressão também vocês já receberam material sobre isso, alterações, os sintomas depressivos, basta vocês pegarem aquele inventário que vocês receberam, tem 50 sintomas listados ali, espero que vocês tenham feito, tá? São vários, tá? De todos os tipos de depressão, a pior de todos é a depressão unipolar. A depressão unipolar, em geral, a pessoa num surto depressivo muito grande, 15% dos depressivos unipolar, cometem suicídio. Então a pessoa chega num estado tal, que ela quer se matar para tentar se livrar do sofrimento que é muito grande. Tá, irmãos? E olha, eu já lidei com depressivos, irmãos, que eu estou atendendo um garoto de 17 anos, ele fala que o sofrimento dele é tanto, que a única coisa que ele vê na vida é ele acabar com a própria vida. Talvez o sofrimento dele acabe. Aí quando eu começo a ver a família dele, eu fico entendendo por que ele é depressivo daquele jeito. Tá? Talvez seja a única pessoa normal da família, porque ali na família todo mundo, quem não é pirado é mais pirado ainda. Tá? Então ele, que as pessoas acham que é depressivo, talvez seja o único normal da família. Bom, transtorno afetivo bipolar, também conhecido como transtorno bipolar de humor, antigamente era chamado de psicose maníaco-depressiva, ninguém usa mais isso hoje em dia. É uma doença muito comum que se caracteriza pela mudança muito brusca de temperamento. A pessoa dali a pouquinho está depressivo, um segundo depois está numa fase maníaca exagerada. Assista o filme Mr. Jones, não sei se já assistiram esse filme, vocês vão ver um comportamento típico de uma pessoa bipolar. Tá? Bom, episódios maníacos são as fases do bipolarismo, tal. Agora, o que eu queria chegar é nisso aqui. Transtornos psicóticos, funcionais, porque existem as psicoses orgânicas, eu vou falar só de psicose funcional aqui. Psicose funcional, psique quer dizer alma, ossis seria ação. Bom, então seria ação da alma, ou seja, ação de uma alma completamente descalibrada, desregulada, tá? Então, a pessoa apresenta comportamentos com delírios, comportamentos com alucinações. Entre os vários tipos de transtornos psicóticos que eu listei ali, eu quero destacar somente a esquizofrenia. Lembrando a vocês que existem 6 tipos diferentes de esquizofrenia. Então, quando eu falo em esquizofrenia, tá? Esquizo quer dizer fender, frenos quer dizer mente. Explicação. Todos vocês que aqui estão, vocês desempenham vários papéis ao longo do dia. Vocês são maridos ou esposas, são filhos, são pais, são empregados, são patrões, são crentes, são membros de alguma associação qualquer. Quantos papéis diferentes vocês exercem? Vários durante o dia. Desses vários papéis, tem um papel que é o mais importante. Normalmente é aquele papel que a pessoa é no seu abrigo seguro. O que é o abrigo seguro? Entenda que abrigo seguro é onde a pessoa se sente melhor. Normalmente é a casa da pessoa. Algumas vezes a casa da pessoa é o abrigo mais inseguro que existe. Mas entenda, o papel principal é aquele que eu sou normalmente na minha casa. Bom, uma pessoa normal sabe que em casa eu sou pai, eu sou marido, eu sou avô, tá? Então eu estou ali em casa, eu sou o chefe da família, eu sou o provedor, é o papel que eu exerço. Na igreja, bom, eu estou aqui na igreja, eu não sou pai de ninguém aqui, pelo menos meus filhos não estão aqui, tá? Então somos irmãos na fé. Alguns até me chamam de pastor, eu não gosto muito de título, mas tudo bem, tá? Se chamam, deixa para lá, tá? Eu até acato e aceito, tá? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a pessoa esquizofrênica não consegue juntar esses vários papéis num papel principal. De repente a pessoa está em casa e começa a se comportar como se estivesse na igreja. Está na igreja, começa a se comportar como quem está no serviço. Está no serviço, se comporta como quem está num clube. Ou seja, a sua mente é fendida. Então a pessoa exerce vários papéis e não consegue associar um papel para cada tipo de ambiente.
E a pessoa passa a apresentar um comportamento onde ela se sente mais segura. Então, quando a pessoa tem aquele surto de agredir, pular, espernear, fazer um estardalhaço, todo mundo foge dela. Ou vocês não fogem perto de uma pessoa que está dando show? Tá? Quer dizer, ao fugir, o que vocês estão demonstrando? Que aquela pessoa, ao apresentar esse comportamento, causa temor em todo mundo. Então, para ela, é um comportamento seguro. Então, a pessoa se sente bem com aquilo. E, de repente, quando a pessoa se sente coagida, ela vai manifestar o comportamento que para ela é o mais seguro, é o mais estável. Então, é o comportamento típico do esquizofrênico. Aí nós achamos que a pessoa está possessa por demônio. Não, ela está amedrontando todo mundo. Tá? Ela pode não estar possessa coisa nenhuma, mas ela pode estar abrindo brecha para de fato ser possessa. Ficou claro? Então entenda, esquizofrenia é doença. Tá? Normalmente os surtos esquizofrênicos, eles têm uma duração média de 12 minutos até alguns dias. Em geral, o surto tem duração média de uns 20 minutos, no máximo 40, 45 minutos. Mas o surto pode demorar vários dias. Então, eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja aqui em São José dos Campos. Bom, igreja ali do lado do Piratininga, deixa eu falar logo de uma vez, tá? Estou ali na igreja, aí falando ali e tal, na hora do intervalo chega uma senhora para mim assim, minha filha de vez em quando fica ruim aqui na igreja, fica possessa, todo mundo fica orando por ela, para ela ser liberta, isso e aquilo, e o tempo todo falando, minha menina, estou eu pensando que era uma menina. Aí eu falei, eu posso conversar um pouquinho com a sua menina? Ela falou, pode. Aí vem uma moça de quase 2 metros de altura e 1 metro de diâmetro, tá? Aquela menina era um baita do mulherão, literalmente falando, era um mulherão mesmo, tá? 16 anos de idade, daquele tamanho todo. Quando ficava ali chumbada, saía dando pernada, espancava todo mundo, espancava o pai, mas respeitava a mãe. Tá? A mãe ela não tocava, mas o pai. Aí eu comecei a conversar com aquela moça um tempão, dali a pouquinho eu virei para o pai e para a mãe e falei, olha, o que a sua filha tem é um transtorno esquizofrênico, estou vendo até um transtorno afetivo bipolar aqui. Sua filha precisaria de acompanhamento especializado. Aí dei o endereço de uma colega, psicóloga, que também é psiquiatra, falei, procura essa pessoa para fazer um tratamento com ela. Aí o pai, minha filha não é louca, não vou levar em médico nenhum e não sei o que e tal, e falou um monte de abobrinha. Bom, de santo para baixo que vocês pensarem, aquele homem me chamou. Eu já estava perdendo a paciência com ele, em dado momento eu dei um grito com ele, cala sua boca, será que você não está vendo que a sua filha é assim porque toda a sua casa está perdida? Toda a sua casa é só pessoas doidas, disfuncionais, começando por você. Ele era o vice-presidente da igreja, e eu chamei a atenção dele. Irmãos, ficou um ambiente. Aí ele falando que não ia levar a filha dele em lugar nenhum, a mãe, ela é minha filha e eu vou levar sim. E levou. A menina começou a fazer um tratamento, detalhe, sarou, não teve mais surto nenhum, tá? Ou seja, vai ter que tomar estabilizador de humor o resto da vida, mas pelo menos não teve nenhum surto mais, tá? Bom, o pai até hoje não quer me ver nem pintar de ouro, e eu estou pouco preocupado com isso, tá? O que eu quero que vocês entendam, cuidado, muitas vezes aquilo que as pessoas acham que é possessão pode ser uma doença, e eu virei ali para o pessoal e falei, olha, quando ela fica assim, se vocês orarem por ela, tá? Fiquem orando, depois de mais ou menos 20 minutos ela vai ficar liberta, e se vocês não orarem por ela, depois de mais ou menos 20 minutos ela também vai ficar liberta, com ou sem oração de vocês. Aí a mãe falou, é mais ou menos isso mesmo que ela fica. Falei, tá? A duração de um surto tem duração média de uns 20 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É só esperar passar o surto que a doença sara, tá? Falei, porque vocês estão orando para ela ser liberta de algo que ela não tem. Ela está doente, ela tem que ser tratada, tá?
Tanto é que está em tratamento até hoje. Tudo bem até aí? Irmãos, vocês estão com uma cara que pela madrugada, viu? Se eu já falei grego com vocês alguma vez, hoje tá pior do que... Tá? Tudo bem. Então, tudo que eu falei até agora, tá? Eu quero chamar a atenção o seguinte, tá? Os surtos psicóticos, a esquizofrenia em especial, pode até ser que tenha uma causa orgânica, uma causa genética, mas normalmente menos de 1,5% dos esquizofrênicos tem uma causa genética. A grande maioria dos esquizofrênicos, a doença na realidade é funcional mesmo, é o ambiente onde a pessoa vive. Sim, Mariana? A pergunta da Mariana, se tem alguma idade em que a esquizofrenia se manifesta. Estou falando, se não houver uma causa orgânica, estou falando a esquizofrenia funcional, normalmente ela se manifesta por volta dos 14 a 16 anos, por volta dos 16 anos. Tá? Então a pessoa fica lá com aquele surto, depois o surto desaparece com o tempo. Aí a pessoa está curada, está liberta, glória a Deus por isso. Quando chega aos 35 por aí, de repente, pluf, a doença manifesta novamente. Tratamento, aquele monte de coisa, a doença desaparece. Aí quando a mulher entra na menopausa, isso pode variar muito da idade da mulher, ou o homem mais ou menos 46, 48 anos, tá? Dali a pouquinho novamente os mesmos problemas, tá? Então, nós temos que lembrar que existem algumas idades associadas, mas essas idades associadas temos que levar 2 fatores em consideração. Primeiro, uso de bebidas ou drogas. Pessoas que fazem uso de bebida ou drogas, tendo essa predisposição à esquizofrenia, pode manifestar surto a qualquer momento, tá? E uma outra coisa também que pode manifestar o surto, quando uma pessoa passa por um estresse muito intenso. De repente a pessoa está bem, enfrenta uma situação conflitante, tá? E no meio daquele conflito o problema se manifesta. Eu mesmo estou lidando no momento com uma senhora, uma moça 34 anos de idade, nem parece ter essa idade, parece ser bem mais nova. O marido chegou e falou tchau, fui para outra, tá? E ela não consegue administrar a perda do marido. Está totalmente piradinha, porque é apaixonada por ele, tá? E o marido simplesmente arranjou outra. Então, para ela é um trauma que não tem solução, tá? Quer dizer, será que o marido voltando para ela vai resolver algum problema? Olha, sinto muito informado. É melhor a pessoa nunca ter o primeiro surto, porque depois que tem o primeiro, a possibilidade de recidivas é bem frequente. Então é melhor cuidar para nunca ter o primeiro, porque depois que ter o primeiro, para ter outros surtos, tá? Bom, pessoal, tudo isso daí nós já comentamos ao longo do curso. Lembrar que medicamentos antipsicóticos é tentativa e erro do médico. O médico recomenda um antipsicótico, experimenta isso por 2, 3 semanas. Para algumas pessoas uma beleza, para outras pessoas não resolve nada. Então vamos trocar o medicamento, porque o que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra. Então muito cuidado, se vocês tomam algum tipo de medicamento antipsicótico, se sentem bem, aí vem uma outra pessoa com sintoma mais ou menos idêntico, fala, não, eu tomei e fiz bem, toma para você experimentar. Cuidado, não faça isso não. Medicamento antipsicótico, só médico pode passar, tá claro? Não aceite medicação de quem não é especializado na área. E detalhe, antipsicótico não é qualquer médico que pode passar. Para o médico passar um medicamento antipsicótico, ele tem que ser habilitado, registrado para isso, tá? Então,
o meu genro, ele é cardiologista, aí chegou uma irmã da igreja, toma um medicamento, falou para ele, dá para o senhor passar essa receita para mim? Falou, não. Aí ela acha que é má vontade dele não querer passar a receita para ela. Não, ele não é habilitado para aquele tipo de medicamento, ele não pode passar, porque as receitas ficam retidas, tá claro? Então cuidado com o antipsicótico, irmãos, tá? De repente a pessoa não tem um problema e vai tomar um troço desse e passa a ter algum problema que antes não tinha, tá? Bom, lembrar também, como eu disse, colapso psicótico, o ataque, né, pode variar de algumas horas a muitos anos. Em geral, os surtos têm duração mais ou menos específica. Os primeiros surtos, duração média, a gente coloca de 12 a 45 minutos, nós falamos uma média de 20, tá? Mas não quer dizer que sempre vai ser assim, não. Bom, aí eu falei sobre a esquizofrenia, que é um surto psicótico, tá? Então, lembrar que a principal característica da esquizofrenia, eu coloco lá eco de pensamento. A pessoa dá a impressão realmente como se ela estivesse no ambiente, o seu pensamento produzindo eco, tá? A pessoa sente muitas vezes um vazio na cabeça, então ela coloca ali imposição ou roubo de pensamento. Ideias delirantes, quer dizer, seu julgamento é totalmente fora da realidade, tá? Percepção delirante, é a famosa alucinação que nós mencionamos. Então, vozes alucinatórias, tá? Pensamentos e sintomas negativos. Então, irmãos, isso muitas vezes nós achamos que é possessão demoníaca, e não é, é doença mesmo. Ficou claro isso? Tá? Bom, então, existem 6 tipos de esquizofrenia. Quando fala esquizofrenia simples, a pessoa fala simples porque é a mais simples de todas. Não, é porque a pessoa só tem esquizofrenia. Mas essa só tem, pode ser num grau extremamente comprometedor, tá? Agora, esquizofrenia paranoide é aquela esquizofrenia que acompanha sintomas de que a pessoa está sendo perseguida, tá? E a esquizofrenia, pergunta a Mariana, tem alguma idade? Idade de adolescentes. A palavra eber em grego quer dizer adolescente, jovem. Então, a esquizofrenia hebefrênica se manifesta essencialmente em pessoas na adolescência ou pré-adolescentes, em geral dos 9 até os 16 anos, mais 14, 16 anos por aí, tá? Bom, esquizofrenia catatônica, a pessoa além de ficar esquizofrênica, dali a pouquinho alguma parte do corpo paralisa. Eu já tive a oportunidade de conhecer uma moça, ela tinha esquizofrenia catatônica, ela perdia o movimento dos braços. Andava, falava, se mexia, mas os braços ela perdia o movimento. Ia no médico, fez um monte de exame, não, você não tem nada nos braços. Aí tomava antipsicótico, sarava a doença dos braços. Quer dizer, então a pessoa tem essas paralisias aí e às vezes tomam umas posições tão esquisitas que fica até difícil de explicar, tá? Bom, esquizofrenia residual, na realidade a pessoa teve um surto esquizofrênico por algum motivo, desaparece, mas fica algum resíduo na vida da pessoa, tá? Bom, depois tem os transtornos de personalidade e comportamento adulto, a maior parte deles são relacionados a hábitos e impulsos, como por exemplo, eu coloco ali, transtorno explosivo intermitente, jogo patológico ou jogo compulsivo, quer dizer, a pessoa sabe que jogar é errado. E como controlar isso? Hoje em dia, as pessoas desenvolvem muito vício de internet, ficam em jogos. Eu já atendi um garoto, eu atendo ainda um garoto, ele chegou a ficar 8 dias seguidos na frente do computador jogando, tá? Chegou num ponto que teve que ser internado para tomar estabilizador de humor, porque era jogo viciante. Então, vários tipos de jogos por aí, tá? Então, roubo patológico, quer dizer, a pessoa não rouba porque precisa de algo. Ela rouba mais, às vezes, para ter uma lembrança de alguém. Então, a cleptomania. A tricotilomania, que é arrancar o cabelo. Piromania, é sair tocando fogo em tudo quanto é lugar por aí, cuidado, tá? Bom, e também não podemos esquecer transtornos relacionados à sexualidade da pessoa. Atenção, como eu disse antes, a pessoa é homossexual, quer ser homossexual, se sente bem com relação a isso,
Não quer mudar? Sorte sua. Então viva assim. Fazer o quê? Agora, se aquilo causa desconforto na pessoa, se aquilo gera uma situação tal que a pessoa não se sente bem de maneira nenhuma com aquilo, tá? Aí então nós já temos que entender que não é uma opção, pode ser uma doença e uma doença grave. E aí nós temos que tratar a pessoa das mais diversas maneiras possíveis. Lembrar que transtorno de sexualidade, irmãos, a gente vai entrar muito na intimidade da pessoa. Então, se vocês têm vergonha, não se sentem à vontade de abordar assuntos desse tipo, nem entrem, porque vocês vão ouvir coisas e deixar a gente, muitas vezes, abismado, com cada coisa que a gente vai ouvir, tá? Nem vou dizer para vocês cada coisa que eu ouço, que às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas existe isso? Não existe, tá? Tem um cidadão, ele é o famoso transador de ônibus. Ele pega ônibus da Pássaro Marrom, ele tem um faro para detectar homossexuais dentro do ônibus. Bom, ele é homossexual, tá? E gosta de transar em ônibus. Já foi preso, já teve que descer do ônibus, na pancada. Detalhe, é crente e quer servir ao Senhor. Será que esse comportamento é normal? Tá? Ele sabe que não é normal. Ele lida muito com isso, tá? E a esposa dele entra numa depressão de ver que o marido não tem jeito, tá? E estou falando de um homem crente, que quem não sabe do problema dele, ele dá um excelente testemunho, tá? Vive uma vida cristã que todo mundo fala, poxa, um excelente crente, mas não quer trabalhar aqui na região de São José dos Campos. Por quê? Porque aqui ele pode ser desmascarado, então ele prefere continuar trabalhando em São Paulo. Tá? Então é para vocês verem que a gente ouve cada coisa que às vezes nós temos que ficar pensando, meu Deus, será que isso aí é o caso de tratar alguém, é o caso de dar algumas pancadas da pessoa, ou fazer o quê? Tá? Bom, pessoal, na realidade, tudo isso que eu falei para vocês, tá? Simplesmente é para dizer que existem vários tipos de psicopatologias. Eu não estou preocupado se vocês vão decorar tudo isso, porque vocês não vão. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: de repente vocês vão conversar com alguém, e a pessoa é cheia de mania, e vocês vão achar que aquilo ali é um comportamento errado, e é. Só que por detrás daquele comportamento errado, pode estar uma doença. E não adianta que nem com exortação ou com pancada vocês vão tratar aquilo. A melhor coisa é encaminhar a pessoa, tá? Então, são situações tais que, entendam, são muitas doenças. Eu mandei esse material para vocês, mais para vocês lerem. É só para vocês saberem o seguinte: quase todas essas doenças começam primeiramente, tá? Lembra que eu falei para vocês sobre esquemas mentais? E vocês fizeram um exercíciozinho de esquema mental? Na realidade, a pessoa já tem um esquema mental disfuncional. Aí a pessoa que já tem um esquema mental disfuncional passa por uma situação de estresse crônico ou estresse agudo. Já tem predisposição para alguma coisa. Enfrenta uma situação de estresse, aquele esquema mental que até então era algo que a pessoa tinha só em si mesmo, de repente torna uma proporção que ela não tem mais controle. Então, antes de sair atirando pedra em alguém, cuidado, tá? De repente aquela pessoa está precisando mais de ajuda, mais de tratamento, mais de compreensão do que crítica de vocês. E nós crentes, irmãos, temos um defeito gravíssimo. Enquanto a pessoa é nosso irmão na fé, há irmão na fé. A hora que a pessoa muda de igreja ou desvia, irmãos, nós classificamos a pessoa como a pior pessoa do mundo. E nós muitas vezes não compreendemos o que existe por detrás daquela pessoa. Atrás de todo o rosto existe uma história, e vocês não conhecem a história da pessoa. Então, antes de atirar a pedra, lembre-se de um detalhe: talvez o que a pessoa mais esteja precisando é de maternagem, é de alguém que a acolha, que a trate, que a acompanhe,
ou pelo menos alguém que chore com ela. Tá? Estou falando isso porque de repente muitos de vocês que aqui estão enfrentando situações desse tipo. Talvez já tenham recebido críticas as mais diversas na igreja, tá? E não sabem o que a pessoa passa. Então sejam mais tolerantes, sejam mais pacientes. Amém? Rogério. Irmãos,